Bom dia, pessoal. Hoje eu tô gravando aula e vocês vão me acompanhar e a gente volta ao vivo depois, mais tarde, né? Hoje nós temos duas aulas. A tia Toninha, o conteúdo de hoje são números mistos. E você tem a fração imprópria, que vai transformar em número misto, e depois vocês têm o número misto para transformar em frações impróprias. Vai ser dois vídeos hoje meio curto, porque para não misturar muito conteúdo, que senão vocês vão ficar perdidos. Que ainda nós temos uma página, duas para fazer sobre as classificações de frações. Então hoje a tia Toninha vai falar sobre as frações impróprias. Conforme as atividades anteriores, indica uma porção maior. Então, quer dizer, eu vou precisar de mais que um inteiro para eu poder representar uma fração imprópria, que eu falo que é o guloso, né? Que come mais que uma fruta, mais que um chocolate, né? Mais que um todo, vamos dizer um todo. Pode ser objeto, que não é comer, aí você vai pegar, você vai dividir. Ou pode ser alunos, qualquer fração que representa uma maior quantidade do que um todo. Então, aqui ele fala assim, uma porção maior que a unidade, quer dizer, maior que um todo, maior do que uma unidade. Existe uma forma alternativa de representar esse tipo de fração que nos mostra com clareza quantas unidades inteiras representam. Para isso, usamos uma forma de escrita conhecida como número misto. Vamos lá, vamos ver essa explicação então. A fração 7/2. Então, eu dividi o todo inteiro em duas partes e peguei 7 partes. Então, se o numerador é maior que o denominador, quer dizer, o de cima maior do que o de baixo, então nós temos uma fração imprópria. E a sua representação ficaria assim. Eu peguei um chocolate, dividi em duas partes, fiquei com 2. Depois peguei mais um, dividi por 2. Peguei mais um, dividi por 2. Deu 6 partes, mas eu quero 7. Aí eu peguei mais um e peguei só metade e sobrou metade. Então ficou 6 partes sobre 2, que dão 6 meios, mais metade, que é igual a 7 meios. Então, porém, sabemos que 6 meios é igual a 3 inteiros. 6 dividido por 2 dá 3 inteiros. E olha na figura como vocês verem, os 3 inteiros. E aí sobrou metade. Então, 7 meios é igual a 6 meios mais metade, mais um meio, que é igual a 3 inteiros mais um meio. E que a gente representa 3 meios, 3 inteiros e um meio. Então, nós podemos dizer que 7 meios é igual a 3 inteiros e mais meio. A escrita é 3 meios, 3 inteiros e meio. E é lida como 3 inteiros e um meio. Acabei de ler, toda vez que eu falei a leitura sem dar, né? Vamos dar um exemplo de um número misto, mas de uma forma mais simplificada. Porque se eu der um número muito grande, já pensou vocês fazer um monte de desenho? Aí fica mais complicada. É só eu dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir 7 dividido por 2, deu 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 7, 1. Então, deu 3 inteiros e me sobrou 1. O quê? Uma metade. Então, sempre eu vou colocar o quociente como inteiro, né? 3 inteiros, e vai me sobrar uma metade. Então, é como se eu tiver 1 dividido por 2. Então, 1 meio. Então, observe que o quociente 3 indica a parte inteira do número misto. Enquanto o resto, 1, é o numerador do denominador que contém. Então, olha, pensando assim, o denominador nunca muda. Não muda. Pode olhar lá, ó. Não mudou nenhuma vez o denominador, só muda o numerador. Certo? Então, vamos ver outro exemplo aqui, ó. 9 quartos. Né? É um número misto, porque 9 é maior que 4. Então, eu vou precisar de mais que um inteiro. 9 dividido por 4 deu 2. 2 vezes 4 dá 8. Sobrou 1 também. Então, vai ficar 2 inteiros e 1 quarto. Se eu fosse fazer uma figura, eu ia ter que fazer, né, 3 figuras. Dividir em 4.
né? Ia pegar os 2 inteiros, ia comer 2 laranjas inteiras e ia comer mais 2/4 da outra. Então, que é 3/4 que ficaria, então, me restaria somente 1/4. E essa é uma das maneiras mais simples da gente, né? Simplificada de resolver. Então, eu divido o numerador pelo denominador, o de cima pelo de baixo. E eu vejo quantas partes eu tenho, né? Quantas coube dentro e o que me restou. Me restou aí, deu 2 inteiros e sobrou uma parte, ok? Então, daqui a pouco eu volto para explicar o contrário. Agora, aqui eu dei uma fração imprópria para transformar em número misto. Depois eu vou voltar dando número misto, transformando em frações impróprias. O ano passado, vocês já viram alguma coisa sobre isso, tá? Então, é só seguir o exemplo certinho da apostila, que é na página 91, ok? 91, tá? Beijo, até daqui a pouquinho.